Ninguém é capaz de dizer se eles realmente existem ou não. Sua arma é a discrição. Os sinais estão por aí. Basta querer vê-los. Um dos símbolos atribuídos ao Illuminati, que hoje os maçons pegaram emprestado, é o olho de tudo ver, que é visto na nota de $1 dos Estados Unidos, que é um olho que tudo vê em cima de uma pirâmide. Esse símbolo, alguns atribuem aos maçons e outros atribuem ser de origem dos Illuminati. Esse olho significa cuidado com o que você faz, que eu estou de olho em você. Um plano nefasto de conquista e morte. Um futuro sangrento se anuncia. O governo dos Illuminati está chegando. É o que garante os teóricos da conspiração. Isso é uma grande especulação. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Não existe nenhuma evidência que eu chamaria de evidência científica para o fato. Mas onde há fumaça, há fogo. Então é uma boa área para se estudar e para se pesquisar. Diversos autores dizem que Bush era membro dessa sociedade, dos Illuminati. Diversos outros autores dizem que ele era um anticristo. Sinceramente, na minha opinião, nada disso acontece. O fato do anticristo, eu não acredito que seja baseado em cima de uma figura, mas em cima de uma organização. Mais uma vez, pura ignorância. Primeiro, quem são eles para acabar com a religião, doutrina sobrenatural e assinada com tantos milagres? E depois o anticristo. São João, que já há muitos séculos, né? São João, que é o primeiro que fala de anticristo, diz: já chegaram muitos anticristos. É decir, qualquer pessoa que combate o cristianismo e a doutrina de Cristo é anticristo. Falar de que vai chegar um anticristo, tudo especial, é não saber onde tem a mão direita. Anticristo é todos os que perseguem a Cristo e contradizem, por exemplo, os Illuminati, que contradizem, etc., mas não é uma coisa especial. 11 de setembro de 2001. Os atentados em solo norte-americano abalam o mundo. No ar uma dúvida. Quem está por trás daquele fatídico dia? Bom, os Illuminati, não existe muito certeza que existe alguma ligação com a Skull and Bones. A Skull and Bones, ela existe. A Skull and Bones, ela é uma fraternidade de uma universidade americana e, segundo alguns atores, dessa fraternidade saíram a maioria dos presidentes americanos. Então eles fazem uma ligação dos Illuminati com os Skull and Bones, mas não passa de mera especulação. E dizem que os presidentes americanos, o próprio George Bush, o próprio Bill Clinton, eles faziam parte de um plano para a dominação mundial. Existe uma alusão que os atentados do 11 de setembro, eles foram feitos, originados através dos Illuminati. Inclusive existem filmes, teorias, dizendo que George Bush sabia antes que o atentado iria acontecer, e existem algumas teorias aludindo ao relacionamento de George Bush com a família de Bin Laden, que é uma família milionária saudita. Nossa, mas que sopa, hein? Luciana, chama atenção em todos esses casos a quantidade de alegações fantásticas que eles fazem. Realmente. Eles estavam na Revolução Francesa, desde a Revolução... Quem foi a Revolução Francesa? Foram os Illuminati. As Twin Towers foram os Illuminati. O presidente tem uma unha encravada, são os Illuminati. Então, isso tem que ser encarado da mesma maneira que todas as outras alegações extraordinárias. Você tem que separar os fatos das alegações. O que eles estão dizendo é muito bonito, fantástico. Agora, quais são as evidências? Até onde se sabe, nenhuma. Como o Quevedo explicou muito bem, os Illuminati morreram há muito tempo. E o bom da sociedade secreta é que sempre pode dizer, fazer aquela comparação com a piada do elefante na plantação de morangos, né? Qual é essa piada? Você já viu um elefante numa plantação de morangos? Não. Então você está vendo como eles se escondem bem? É isso que eles fazem. Você não vê porque está escondido. Exatamente, tá vendo? Então, como você não tá vendo, é porque eles estão lá. Olha como eles são bons em se esconder.
Agora, estão fazendo. Agora, Luciana, Bispo G. o que ele colocou é interessante, mas a realidade é que o misticismo, que muitas vezes está por trás dessas sociedades secretas, elas levam pessoas que são fortes, poderosas, a tomar atitudes que destroem. Um exemplo disso, Hitler. Hitler, ele tinha uma fascinação por uma lança que chamava lança de Longimanus, ou Longimanus, que era uma lança que, segundo assim a história, ela teria teria furado, penetrado Jesus Cristo. E ela passou pelos anos e ela foi assim, como que até um símbolo de poder, de morte, e de repente ele era fascinado por ela. E ele participava de uma organização secreta, Hitler, ligada à bruxaria, uma série de coisas. Sociedade e a gente conhece. E a gente conhece o desencadear disso. Como era o nome da sociedade? Tulé. E olha, tem para você ter uma ideia de que esse misticismo ele entrou no Brasil também. Então há uma ligação, inclusive, por parte lá da Alemanha, até que chegaram até os nossos imperadores através de toda essa história ligada a essa lança de Longimanus. Então você está dizendo que as pessoas têm que tomar cuidado, porque às vezes essas histórias acabam tomando forma, né? As pessoas o místico atrai. Maiores do que aquilo que é místico atrai, né? O segredo atrai. Colocar como Illuminati assim, é uma desculpa muito conveniente. Porque Illuminati, Illuminatus, é um título, não é um grupo. Portanto, é a mesma coisa que falar bispo. Então, você virar e falar assim, um bispo cometeu tal coisa, fez tal falcatrua, já começou fez tal coisa. Você vai virar e falar assim, os bispos fizeram. Não, você tem várias religiões diferentes. Você vai falar, o padre fez tal coisa. Várias religiões diferentes. Então, por que é que, no caso de conspirações, viram e falam os Illuminati? Então, parece uma sombra misteriosa. Não, mas na verdade, você vai ter... Mas são eles que falam. Não. O título de Illuminati, ao longo da história, o Illuminati do Wang Chao, foi dado pelos católicos para eles. Eles nunca se chamaram disso. Hoje em dia, você faz a pesquisa, tá cheio de gente se chamando. Eu vi também. A base porque dos esse título mantém... Desculpa. Que se acham alumbrados, que se acham iluminados, eles mesmos o diziam e também eram chamados assim porque se achavam. Ora, o que você dizia, provas, argumentos, porque fantasias, como diziam estes dois, o bispo e o meu querido amigo, fantasias é muito fácil. Isso chama atenção, arrastram multidões. Isso, e podem ser pessoas muito inteligentes e muito produtivas. Hitler era uma pessoa inteligente. Porque há loucura localizada. Sofreram uma lavagem cerebral com tudo isso. E então, em outras coisas, excelentes médicos, excelentes tal e tal. Mas na sua lavagem cerebral são loucos. Parafrenia. Mas, por exemplo, Marcelo, a pergunta é, por que alguém gostaria de tomar a responsabilidade para o September 11th, para 11 de setembro? Bom, foi um grupo muçulmano que tomou essa responsabilidade. Não, certo, mas por que quando a gente entra na internet, existem várias teorias que seriam os Illuminati? Que existem muitos malucos no planeta. Mas por que uma pessoa que se acha Illuminati falaria, olha, com isso eu concordo. Eu fiz... Isso, muitos malucos. Não, existem muitos malucos. Normalmente, você tem também os outros grupos religiosos que inventam histórias para jogar em cima do Illuminati. Então, todas essas acusações de satanismo, matança de criança, todas essas baboseiras foram inventadas pela igreja para atacar esses livres pensadores. Bom, calma, o que acontece? Calma, pela igreja não, pelos cristãos, porque não vamos confundir cristão com católico. Esse é uma pronunciação dos cristãos, de algum cristão que outro. A igreja, a própria igreja apostólica no início dela, ela era taxada de fazer orgias secretas, de comer crianças, de beber sangue. Então isso não é alguma coisa que foi um misticismo, elas foram acusadas, é o próprio essas ser humano. Quando eles têm algo místico que está escondido, eles começam a fazer o quê?